O Homem-Aranha foi criado em 1962 por Stan Lee e Steve Ditko. O herói é considerado um dos maiores da Marvel e das histórias em quadrinho. Ao longo dos seus 60 anos, o personagem teve vários clássicos, mas também tem várias histórias ruins. E a ideia dessa lista hoje é falar sobre as 7 bizarrices das histórias do Homem-Aranha. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like se você gostou dessa ideia e já se inscreve no canal que toda semana a gente tem vídeo de quadrinhos e cultura pop. Nos anos 90, a Marvel não passava por um momento bom. As histórias do Homem-Aranha eram cada vez mais adultas e a Marvel tem a grande ideia de trazer a saga do clone. Anos antes dessa história, o Homem-Aranha acaba encontrando a Gwen Stacy e ele tem um grande choque, porque a Gwen Stacy havia sido assassinada pelo Duende Verde. Mas isso não demorou muito, que foi revelado que era um clone criado pelo vilão Chacal, que também havia criado um Homem-Aranha para enfrentar ele naquele momento. Após uma grande explosão, o Homem-Aranha acredita que esse outro clone havia morrido, mas ele estava errado. É revelado que o clone do Homem-Aranha ainda está vivo, e assume a identidade de Ben Reilly. Após vários conflitos com o Peter Parker, Ben Reilly resolve ajudar o herói virando o Aranha Escarlate. Mas o bizarro dessa história aqui, que no futuro é revelado que na verdade o Peter Parker era um clone do Ben Reilly, e não o Ben Reilly, e ao contrário. E depois revela de novo que volta a ser o Ben Reilly o clone, e depois volta a ser o Peter de novo, depois volta a ser o Ben Reilly. E essa é a bizarrice dessa história, ela é totalmente confusa. Passou anos e anos e ficou totalmente confusa. A segunda bizarrice da nossa lista é Homem-Aranha Superior. Aqui a gente vê o Dr. Octopus, um dos maiores vilões do Peter Parker, moribundo e com vários tipos de problema. E coloca em prática seu último plano, que é usar a tecnologia para conseguir roubar o corpo do Homem-Aranha. E ele consegue transferir a mente do Peter para o corpo dele moribundo e a mente do Octo para o corpo do Homem-Aranha. Fazendo isso, o Peter morrer no corpo dele. Essa é a bizarrice dessa história, um dos piores vilões do Homem-Aranha no corpo do Peter Parker. E ele realmente transforma o Homem-Aranha num Homem-Aranha superior. Ele consegue melhorar os equipamentos do Peter, a roupa do Peter, e ainda consegue antecipar os crimes e resolver eles bem antes que o Peter. Mas o problema dessa história é que o Homem-Aranha Superior, o Octo no corpo do Peter, faz um Homem-Aranha violento. Ele espanca os vilões e inclusive acaba dando um tiro num vilão chamado Massacre. E isso que é o bizarro, é um vilão no corpo do Peter. Terceira dessa lista é Homem-Aranha Potestade. Aqui é 30 anos no futuro. Aqui a gente vê um Homem-Aranha velhinho e um futuro distópico. Já começa a bizarra essa história que os vilões do Homem-Aranha, que na época que o Homem-Aranha era jovem, eles continuam jovens e o Homem-Aranha é velho. E devia ser o contrário, tem uns que nem deviam estar vivos mais, como o Abutre, por exemplo. Mas o que é mais bizarro nessa história é que a Mary Jane morre de câncer que foi transmitido através da relação sexual que ela tem com o Homem-Aranha. Quarta história dessa lista é Homem-Aranha Pecados Pretéritos. Nada mais nada menos que é um retcon que mexe no passado da Gwen Stacy, que faz a Gwen Stacy ter relações com o Norman Osborn. Sim, o Norman Osborn que jogou ela da ponte. O Norman Osborn que assassinou ela. Essa relação dá fruto a 2 gêmeos. E isso é muito bizarro. É uma das piores histórias do Homem-Aranha. A gente vai para a próxima história dessa lista, que é Homem-Aranha Um Dia a Mais. Após os acontecimentos da Guerra Civil, o Homem-Aranha revela sua identidade porque ele apoiava o Tony Stark. Isso faz com que todos os principais vilões do Homem-Aranha saibam qual é a identidade dele. E o Homem-Aranha usava a máscara não para proteger ele, sim as pessoas que ele amava. O Fisk, sabendo da identidade do Homem-Aranha, manda um atirador para matar o Peter Parker. Quando atira, o Peter Parker acaba salvando a Mary Jane e esse tiro pega na Tia May. O Peter tenta de todas as formas salvar a Tia May, mas a única forma que ele encontra é fazer um pacto com o Mephisto, o demônio da Marvel, que cobra o casamento do Peter. E isso aqui é bizarro, o Peter fazendo um pacto com o diabo. Anos após essa história, foi revelado que o Joe Quesada, um dos editores-chefes da Marvel, resolveu rejuvenescer o Homem-Aranha, porque, de acordo com ele, as histórias estavam ficando muito sérias. E ele estava errado, porque todo mundo gostava do casamento do Peter. E resolve fazer o Peter ter um pacto com o diabo. Agora a gente volta pro passado, na 100ª edição do Stan Lee, onde o Stan Lee resolve colocar o Homem-Aranha que não queria mais ter esse poder e resolve fazer um antídoto. Esse antídoto, quando ele aplica nele, faz ele ter 6 braços. E esses 6 braços ficam por mais 2 edições. E essa história, além de bizarra, é até que engraçada. A nossa última 7ª história vem lá do Reinado Sombrio, que após o Norman Osborn dar um tiro na Rainha Skrull durante a saga Invasão Secreta, se torna o ministro de Defesa dos Estados Unidos. E com isso ele cria os seus próprios Vingadores.
e ele escolhe o Venom para ser o Vingador daquela época. E isso é muito bizarro, porque o Venom, além de espancar os vilões, ele ainda come alguns deles de forma bizarra e nojenta. Deixa nos comentários aí se você gostou dessa lista, se você já leu alguma dessas histórias, e faz a sua própria lista aí, deixa aí nos comentários. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui, por ter assistido esse vídeo. Já deixa seu like para mais pessoas verem esse conteúdo e já se inscreve aí. Aproveita e já clica num desses vídeos que eu vou deixar aqui. Por hoje é só isso e até a próxima.